Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tem esse canal. E o vídeo de hoje é o seguinte, mais uma das provas que existe a ditadura no Brasil, que estão instalando a ditadura no Brasil. Primeiro, tem que pensar o seguinte, ditadura não tem partido político, ditadura não tem lado, ditadura não tem gênero, não tem raça, não tem classe social, não tem orientação sexual, não tem religião. Ditadura é um conceito. E qual é a prova disso? O que está acontecendo com o Pablo Marçal? Lá, é de direita, é bolsominion, lá, já está defendendo o Pablo Marçal. Se pensa isso, você já está totalmente manipulado. Já está totalmente manipulado e nem percebe que está manipulado. Porque o ponto desse vídeo, a questão não é defender Pablo Marçal, até porque ele não precisa que eu defenda ele, porque ele é muito mais rico, muito mais importante, muito mais famoso que eu. E a maioria das pessoas também que defende ele. Mas aí vem a questão. A manipulação tá tão enraizada, tá tão profunda que a pessoa nem percebe a manipulação. Porque, beleza, você não gosta do Pablo Marçal por qual motivo que for. Ótimo, show de bola, tranquilaço, de boas. Ninguém é obrigado a gostar de todo mundo. Eu, pessoalmente, particularmente, nem conheço. O que eu sei do Pablo Marçal são piadas que os humoristas que eu sigo fizeram sobre ele. Ponto final, não tem mais informação nenhuma sobre ele. Agora, o que eu sei que está acontecendo é que a justiça, existem leis, existem algumas pessoas que usaram essas leis para dizer que o perfil da rede social, todas as redes sociais não podem ter perfil do Pablo Marçal. O Pablo Marçal não pode ter perfil nas redes sociais. Ele tem que ser calado, ele não tem direito à liberdade de expressão, ele não tem direito a criar o perfil na rede social e postar a opinião dele sobre o filme que ele gosta, sobre a música que ele gosta, sobre o que ele pensa disso, o que ele pensa daquilo. Ele não pode falar, ele não pode postar nada do que ele gosta, do que ele não gosta, da cultura dele, não pode com a cultura dele, com o jeito dele se expressar, com o jeito dele falar, ele não pode falar disso, não pode falar daquilo. E isso para que a gente viva numa sociedade democrática, em paz, avançada, todo mundo se ama e tal. Então, assim, eu fico pensando no seguinte, e se fosse com você? E se fosse você postando a sua opinião sobre um episódio de uma série, a sua opinião sobre o trabalho de um ator, de uma cantora, de um cantor, de um apresentador, se você gosta disso, se você não gosta do que tal cantor falou, do que tal apresentador fez, se você aprova ou não aprova, que tal candidato tenha tal religião, que tal candidato tenha tal gênero, que tal candidato transe com tal tipo de pessoa, que tal político falou isso, falou aquilo. Você não pode se expressar, você não tem o direito de se expressar porque aquela coisa que você expressou na sua rede, aquela foto que você colocou na sua rede, aquela sua opinião sobre você gostar disso ou daquilo, sobre você não gostar disso ou daquilo, aquele seu jeito de falar, sua cultura de falar, seu jeito de se expressar, não pode, tá errado. Por causa seja lá do que for. Tem uma lei que diz que está errado e você vai ser punido tendo seu perfil cancelado. Você não pode postar foto daquele jeito, não pode postar uma opinião falando daquela forma, falando sobre aquela coisa, falando sobre você não gostar disso ou você gostar daquilo. Você não pode fazer isso. Porque você vive numa democracia, porque existe a sociedade em paz, todo mundo harmônico, para tudo manter a paz, todo mundo ficar de boa, né? Você não pode falar. Daí a gente para e pensa, antigamente existia a lei da chibata, né? Que se o patrão se sentir ofendido pelo que o escravo falou, o patrão por lei tem garantido o direito de julgar e punir o escravo. Que o escravo não tem liberdade de expressão irrestrita, porque isso é antidemocrático, é anti-sociedade, não pode viver em paz uma sociedade onde todos têm a liberdade de expressão irrestrita. E aí você também pensa no seguinte, quando a mídia, de forma geral, quando os jornais tal, colocam notícias ali, são tendencionalistas, são sensacionalistas, quando a mídia tenta pintar o retrato de que esse aqui é o herói, esse aqui é o exemplo, esse aqui é a gente boa, é o melhor que você pode, é o melhor tipo de pessoa. E quando a mídia tenta pregar quem é o vilão, é bom reparar, né? Por que estão querendo colocar tanto, enaltecer tanto que aquela pessoa ali é herói e aquela outra pessoa ali é o vilão? Será que é realmente?
Ou será que estão manipulando, empurrando, né, que aquela pessoa é herói, que aquela outra é vilão, usando das ferramentas do sistema para fazer isso? Ferramentas essas, o que você acha sobre drogas, sobre armas, sobre aborto? Você tem qual raça, qual gênero, você transa com qual tipo de pessoa, você vai em qual tipo de religião, você vota em qual tipo de candidato? Você tem tal classe social, você tem qual tipo de cabelo, qual tipo de roupa que você usa, qual tipo de emprego você tem? Quando usam essas coisas pra te empurrar que aquele ali é o herói ou que aquele lá é o vilão, pode desconfiar que é manipulação de gado, como está escrito no livro A Arte da Guerra, Dividir para Conquistar, um livro mais antigo que a Bíblia, inclusive. Então, aí o vídeo, né? Quem quiser comentar, comenta alguma coisa. Se fosse o seu perfil, né? Você coloca uma foto, você coloca uma opinião sua sobre qualquer tipo de coisa, e aí o seu perfil é bloqueado. E se fosse assim, acontecesse bloqueado só porque algum corrupto chegou ao poder e criou a lei falando que você não pode falar sobre aquele tipo de coisa, sobre aquela... Você não pode expressar a sua opinião, se você gosta, se você não gosta daquele tipo de coisa, se você concorda ou não concorda com aquele tipo de coisa, se você não pode postar foto daquele tipo de jeito, etc e tal. E essa questão da manipulação fica clara também, né, pelas piadas, porque o humorista vai lá e posta uma piada sobre o caso da justiça proibir as redes sociais do Pablo Marçal. Aí a pessoa que não gosta do Pablo Marçal vai ver aquela piada e vai gostar daquele humorista, porque aquele humorista está fazendo uma piada, e aí para aquela pessoa, aquela piada é uma piada que humilha, que ofende o Pablo Marçal, que ofende a situação que ele está passando. Aí se a pessoa gosta do Pablo Marçal, ela vai lá xingar e odiar e criticar aquele humorista, porque ela vai entender que aquela piada ali está sendo contra o Pablo Marçal também. Só que a piada não tem nada a ver com o Pablo Marçal em si, a piada tem a ver com o fato da justiça estar bloqueando, impedindo uma pessoa, censurando uma pessoa, para que ela não possa ter perfis nas redes sociais, não possa se expressar da forma que ela se expressa, não possa dizer as opiniões dela sobre as coisas que ela pensa, do que ela gosta, do que ela não gosta, etc e tal. E aí o que acontece? Igual eu comentei no começo desse vídeo, né? A pessoa fala assim, ah lá, ele vai defender o Pablo Marçal falando disso. Provavelmente uma pessoa que não gosta do Pablo Marçal, e aí por não gostar do Pablo Marçal, por o Pablo Marçal ter a opinião política que ele tem, dele ser mais à direita ou mais do que à esquerda, dele ter tal raça, dele ter tal gênero, dele ter tal órgão genital, dele transar com tal tipo de pessoa, dele ter tal classe social, já não gosta dele por causa dessas características dele, e aí tudo que ele fala não presta, ele é o vilão, ele é errado e tal, tem que ser qualquer coisa contra ele. Então não tem problema, porque eu não tô nem aí, porque a lei está contra ele, não está contra mim. Mas a mesma lei que está contra ele também pesa contra você. Ah, mas eu nunca vou falar as coisas igual o Pablo Marçal fala. Tá, você pode falar coisas... Ele fala que o PT é ladrão, você pode falar que o PT não é ladrão. Beleza, é o oposto. Só que se daqui a um tempo entra outra pessoa lá no poder, outro corrupto ditador no poder, e fala que o PT é ladrão, e que quem fala que o PT não é ladrão é porque é ladrão igual o PT, porque tá junto com o PT, é cúmplice do PT e vai poder ter o seu perfil bloqueado na rede social, e aí? E aí seu perfil vai ficar bloqueado na rede social de acordo com a justiça, vai estar tudo certo, porque vai ter a lei criada para isso. E aí a pessoa que está lá no poder falando que o PT é errado, pronto. Quem está no poder, você está contra a lei. E aí? Já parou para pensar nisso? É a mesma lei, aplicando para os dois lados. Paz para todos, fui.